Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de estágio. Sou acadêmico do Centro Universitário Uninter, sou Cristiano, realizando aqui o estágio em Docência do Ensino Fundamental, do curso de Licenciatura em História, ok? Então nós estamos trabalhando o tema sobre a reforma religiosa e nós já abordamos aqui vários assuntos. Nós estamos falando agora do período antecedente à reforma de Martinho Lutero com suas 95 teses. Então, pessoal, para entendermos melhor a sequência dos fatos, né? Nós já falamos sobre o levante dos cátaros, né? Os seguidores do catarismo e também dos valdenses no século XII, que foram reprimidos e que foram combatidos nas cruzadas da Igreja Católica. Eles que eram insurgentes ali no sul da França, né? Foram perseguidos, massacrados e depois foram controlados aí pelo Tribunal da Inquisição. Muito bem, mas agora nós vamos falar um pouco de um importante nome, porque após esses acontecimentos, chamadas heresias medievais, né, que o período que antecedeu a reforma do século XVI, então esses movimentos que surgiram na França, no sul da França, em Arby, que deu origem aos cátaros ali, os seguidores do catarismo e também aos seguidores os valdenses, né? Os albigenses. E essas ocorrências, esses fatos, fez com que mais para frente, no século XIV, né, século XV, surgissem os chamados pré-reformadores. Então nós vamos falar sobre John Wycliffe, que foi o grande precursor de Martinho Lutero, né, e da reforma religiosa. John Wycliffe, ele viveu entre 1328 e 1384, né? Ele foi um importante teólogo, foi um catedrático, um professor e reformador religioso do século XIV. Ele foi considerado precursor de Lutero e Calvino, os reformistas, né? E também propôs uma reforma religiosa na Inglaterra, que só iria se concretizar 2 séculos depois. Então a história de John Wycliffe é interessante para nós, porque ele foi um teórico, né? Sendo ele seguidor do catolicismo, naquele contexto, naquele período ali, a Inglaterra, ela se via em grandes dificuldades, né? Decorrente aí da peste negra, decorrente do conflito, né? Que ela tinha com a França, e também ela passava dificuldades por conta dos altos impostos, né? Que o governo, né? O rei da Inglaterra tinha que pagar para o Papa, né? E o Papa nesse período ele estava com sua sede na França, né? E nesse período havia um conflito, porque também havia um Papa na França e havia também as influências de Roma, né? Então foi um período assim de embates, de problemas políticos, de conflitos, de dúvidas. E nesse período, né, John Wycliffe, ele se levanta como estudioso, como um teólogo da época, e ele começa a se opor contra a opressão da Igreja Católica no seu país, né? Porque haviam também o alto clero, né? Que viviam
de forma luxuosa, viviam de forma extravagante, enquanto o povo simples, o camponês, ele passava fome, passava dificuldades, e a massa inglesa nesse tempo era analfabeta, então havia uma grande dificuldade. E o que chegava para eles era exatamente o que saía da boca dos líderes religiosos, dos padres, né? Que os padres também pertenciam ao baixo clero, né? E eles tinham ali a obrigação de transmitir os ensinos, né, da igreja, os dogmas da igreja para o povo, e a forma de controlar ali a vida das pessoas simples, né? Mas voltando aqui falando sobre John Wycliffe, ele teve a importante formação, né, na sua vida secular. Por exemplo, com 18 anos, ele começou a estudar teologia. Então, ele foi um jovem dedicado, né? Quando falamos desse nome, John Wycliffe, nós estamos falando de um grande teórico do século XIV que mudou a forma das pessoas pensar sobre o tema religião e igreja católica, né? Então ele foi muito importante. Ele foi dado aos estudos de filosofia, legislação canônica em Oxford, na Inglaterra. Então, naquele momento, naquele período, ele estava se debruçando, né, sobre o melhor que havia na universidade no tempo dele. Então ele absorveu esses ensinamentos, esses estudos, né, certamente que o antecederam, onde ele começou a concluir algumas coisas, se tornou mestre, né, em teologia, se tornou um representante do governo também. Ele tinha o parlamento ao seu lado, ele tinha influência com os nobres, com o rei da Inglaterra, né? E ele defendia também a libertação da Inglaterra do poderio da igreja, né? Porque naquele tempo, então, a igreja ela influenciava o Estado, né? O Estado era subordinado, o rei era subordinado à igreja, e então ele se opôs contra isso, né? E isso foi muito bem-vindo pela nobreza da Inglaterra, porque nesse tempo, como eu disse, a sede da Igreja Católica estava sediada na França, chamado Reino de Avignon, né? Então lá estava o Papa, e eles não aceitavam a ideia da Inglaterra enviar dinheiro para uma região onde estava esse povo em conflito com eles, que eram os ingleses. Então havia uma guerra entre eles, e eles acharam que não deveriam enviar os impostos, né, para a Igreja Católica, sendo que a sede estava na França, e a França naquele momento estava em guerra com a Inglaterra. Então, com 26 anos, John Wycliffe ele tornou-se mestre em Balliol, colégio de Oxford. Em 1361, ele foi ordenado pela Igreja Católica, né? Foi ordenado a padre pela Igreja Católica, passando a exercer a função de vigário. Então ele teve aí também esse importante cargo eclesiástico conquistado pela Igreja Católica, tá? Então o contexto histórico, né, voltando aqui um pouquinho, né, era um período em que o rei Eduardo III ele governava, né, a Inglaterra, e havia ali esse embate, né, essa insatisfação dos nobres da Inglaterra contra o poderio da igreja, né? E esta insatisfação dos nobres fizeram com que as ideias de John Wycliffe se desenvolvesse, tomasse corpo, tomasse força, né, na Inglaterra naquele tempo.
por exemplo, o que ele defendia, né? Então vamos aqui rapidamente falar sobre aquilo que ele defendia e que ia contra, né, os dogmas da Igreja Católica, né? E uma coisa que nos chama atenção, relacionado aí à reforma de Lutero, que viria aí cento e poucos anos depois dele, né, quase que 200 anos depois dele, foi exatamente essa questão da contestação sobre as penitências, né, que a pessoa deveria sofrer, pagar penitências para encontrar a sua salvação, né? Então ele falava que, em uma das suas teses, né, que a salvação seria pela fé. Então isso era contra a interpretação que a Igreja Católica tinha das Sagradas Escrituras, né? E também a questão da indulgência, né? Que a pessoa que pagava a indulgência, ela tinha direito à sua salvação após a morte. Então, vamos em frente, pessoal. Bom, falando de ações práticas, né, que foram aí tidas como ideias, né, que influenciou futuros reformadores, por exemplo, foi a tradução da Bíblia para o inglês, tá? Então, ele teve importante participação e ele teve participação direta na tradução do Novo Testamento e também ele coordenou a tradução do Antigo Testamento, das Sagradas Escrituras, o que provocou também uma revolução no mundo das ideias na Inglaterra, porque isso gerou, de certa forma, uma curiosidade do povo, né? Porque a Bíblia, então, era dominada, as Sagradas Escrituras eram dominadas pelos papas, bispos e o Papa, né? Propriamente dito, porque quando o Papa falava era como se Deus estivesse falando. Então, o povo simples, né? Eles não tinham acesso a essas verdades bíblicas, né? E através de John Wycliffe, né? Como você quiser, passou a ser acessível, não para o povo comum, o povo simples, mas as escrituras pôde ser adquirida pelos nobres, né? Por pessoas que tinham condições de comprá-la, né? Porque eram caras. E também a partir daí, como ele defendia a ideia de que todos deveriam ler a Bíblia, então provocou também uma corrida dos ingleses em busca da alfabetização, de aprenderem a leitura. Então tudo isso teve influência na pessoa de John Wycliffe, ok? Ele dedicou-se a traduzir a Bíblia, né, para o inglês, a fim de torná-la acessível para o povo, ok? Ele atacava a hierarquia eclesiástica, clamando por sacerdotes pobres, e isso teve repercussão ainda maiores em sua popularidade. Então, ou seja, ele pregava uma mensagem que aqueles que eram líderes eclesiásticos deveriam ter uma vida simples e não uma vida luxuosa, né? Uma vida de nobres, né? E também aqueles altos cargos da igreja eram títulos comprados por pessoas que tinham condições. Então essas pessoas que estavam no alto clero, elas não cumpriam mais as regras, né? As normas, apenas elas estavam ali para usufruir da riqueza da igreja, e cada vez mais a igreja se enriquecendo e os países ficando pobres ao seu redor, ok? Então nós queremos deixar então esta observação nesses nossos estudos, né? Falando sobre John Wycliffe, que foi um importante pré-reformador, foi o primeiro teórico, né? Aí antecedendo
a reforma de Martinho Lutero, né? E através das teses dele, porque ele desenvolveu 18 teses, e dentre as principais teses dele, né, o que nós queremos reforçar aqui, estava a salvação do fiel seria pela fé e não pela compra de indulgências, pelo pagamento, né, melhor dizendo, de indulgências. E a salvação seria pela fé, não pelas obras de sofrimento que a pessoa deveria ter nessa vida, né? Pagar as penitências, né, como nós falamos na aula passada, né? Então, interessante aí que John Wycliffe, ele questiona, né, esse posicionamento da igreja e também questionava outros dogmas também da igreja, colocou os papas, né, naquele período havia 2 papas em conflito, um em Roma e outro na França, e ele chamou os papas de anticristo. Então ele também foi perseguido por conta desse posicionamento, né? Ele foi chamado para depor, mas pelo bispo, né, que dominava na Inglaterra, mas ele foi protegido ali pelos nobres, né, e pelos seguidores do rei, e ele não depois, ele não fez o seu depoimento diante daquele bispo, mas aquele bispo ordenou a prisão dele, né, e também decretou que as teses dele eram contra as leis da Igreja Católica, ok? Então, ele tem participação importante nesse movimento pré-reformista, né? E depois os seus escritos, né, motivou outros reformadores, né, que aperfeiçoaram as suas teses e, como eu disse, ele foi um grande contestador da igreja, num período em que ele foi padre, num período em que ele foi representante da universidade, no período que ele foi membro, né, ativo do governo da Inglaterra. Então foi um homem influente e ele usou toda essa força, né, naquele contexto ali político, social que a Inglaterra passava, né, por opressão e por guerras, né. Ele usou todo esse conhecimento teórico para combater a igreja, para que o seu povo fosse um povo conhecedor da Sagrada Escritura por si mesmo e não pelo domínio do catolicismo, ok? Então ele foi um grande pré-reformista, né, e ele se destaca como o que se levantou com suas teorias que motivou Lutero então a dar prosseguimento na maioria das suas ideias, né? Então John Wycliffe foi o grande nome aí da reforma protestante, né? Ele é considerado pré-reformista, né? Porque ele não conseguiu fazer, né, com que realmente a igreja fosse abalada, mas os seus escritos, né, certamente abalou futuramente, profundamente, levou aí a divisão, né, da Igreja Católica com a reforma protestante. Ele morreu em 31 de dezembro de 1384, né? E ele influenciou também outros movimentos que sucederam a ele, né, na Boêmia, que hoje é a Tchecoslováquia, através de Jan Hus, mas houve um concílio, chamado Concílio de Constança, em 1415, que ordenou a excomunhão, né? Ele foi excomungado pelo Papa, né? E foi ordenado que seus escritos fossem queimados e também que o seu seguidor, né, o precursor dele, Jan Hus, fosse levado à fogueira. E ainda mais, ordenaram que o seu corpo fosse desenterrado, queimado e as suas cinzas jogadas no rio.
Então, pessoal, esta é a história, né? Assim, de forma resumida, apontando aqui os feitos deste grande pré-reformista. Guarde esse nome, tá? Porque esse é um nome importante para o estudo da reforma religiosa. John Wycliffe, o grande precursor de Martinho Lutero e suas 95 teses. Um grande abraço, obrigado, comente e participe, nos ajude a realizar com êxito esse curso de estágio. Obrigado a todos.